Boa noite a todos que estão aqui nessa noite, né, para a gente discorrer sobre um tema muito bacana, que são as histórias, né, as histórias que curam. Então, hoje a gente está realizando mais uma sessão temática da Academia Sergipana de Contadores de Histórias. É um projeto nosso de estar trazendo temáticas importantes da narrativa, tanto para os acadêmicos quanto para as pessoas que têm interesse, aqueles que trabalham com a contação de história, com a oralidade, possam também compartilhar com a gente desses momentos aí de troca de experiências e de informações. Hoje nós temos a convidada, que é a Ticiana Mendonça. Ela é acadêmica aqui da Academia Sergipana de Contadores de Histórias. Ela é pedagoga, contadora de histórias, faz parte de um grupo de contadores de histórias aqui de Sergipe, que é o Trupicando, né, que já vem aí nessa trajetória já há um grande tempo, junto conosco. E Ticiana também, ela se aperfeiçoou também nesses estudos aí da psicopedagogia, da arte-terapia, das terapias integrativas, o reiki, mesa radiônica, psicoaromaterapia, eneagrama e esses assuntos, né, ligados a essa arte, que também é uma arte, né? Essa arte aí que ela vai hoje falar um pouquinho para a gente sobre esse fazer dela, além de ser professora, de ser mãe, de ser contadora de história acadêmica, ela também tem esse viés aí, que é muito bom, né? Que a gente gosta muito também, que faz parte, traz só benefícios para todos nós. Então, Ticiana, seja bem-vinda, né? Você pode se apresentar, tá entrando mais gente aí, então deixa o pessoal entrar aqui um pouquinho, o pessoal vai entrando, e Ticiana, fique à vontade, a palavra é sua. Ok, então boa noite a todos, né? Muito feliz por estar aqui hoje tratando desse tema, né? Esse convite, na verdade, assim, me estimula bastante, né? Principalmente porque eu tenho meu desejo de aprofundar é muito grande, então eu vou entrando numa sintonia, né? Com as histórias e com o que elas representam, né, na minha vida e no meu processo de autoconhecimento, né, e acaba que a gente vai aprofundando e não faz a síntese, né, quando chega assim uma hora da gente trazer uma fala mais estruturada, aí a gente, epa, vamos, agora a gente está sendo convidado a fazer uma síntese, uma análise disso tudo que a gente está mergulhando, né, e as histórias têm muito esse aspecto de estimular as nossas emoções, né? E hoje, quando eu estava, tem uns dias, né, que eu venho pensando assim, como que eu vou como que eu vou trazer essa fala, né? Que histórias são essas que curam? Porque aí eu vou falar um pouquinho da minha trajetória na busca dessas histórias que curam, né? Eu ficava buscando, como eu trabalho muito com criança, né? Crianças que trazem muitos conflitos, né? Como todo ser humano mesmo, né? E eu ficava naquela tentativa, o que que eu vou fazer, o que é que eu vou oferecer em termos de histórias para favorecer que essa criança possa fazer um acesso que possibilite uma integração desses conflitos que estão emergindo e tal. E aí eu ficava, puxa, que história que eu vou usar? Né? E a minha busca começou por aí. Peraí, eu vou pesquisar histórias. E aí foi interessante esse caminho, porque eu pesquisava as histórias, mas as crianças que eu recebia, ai, mas isso não parece com elas, né? Isso não parece com essa história que a criança está trazendo. Porque eu estava realmente esquecendo de que a criança também traz a sua própria história, né? E a história, quando a criança traz a história, é preciso que a gente realmente perceba a vida que está ali naquela história, né? Que não é uma história, não é nem só uma história de vida, é uma história de alma, né? E são essas as histórias, são essas representações que vão curar.
E por que que a gente se remete sempre aos mitos, né, aos contos de fadas, quando a gente trata de histórias que curam? Né? Porque são histórias que são provenientes de uma construção coletiva, né, de um inconsciente coletivo, e que elas se perpetuam, né? Ao longo do tempo elas vão se perpetuando. E aí eu fiquei, puxa, mas isso é um tema assim que faz a gente fazer umas viagens muito, como que eu vou dizer, muito simbólicas, né? Mas as histórias que curam, elas não curam só pelo simbolismo que elas carregam, né? E aí foi isso que também me levou a me interessar pela neurociência, né? E aí foi ali que eu descobri, puxa, as histórias curam não só os nossos conflitos existenciais, os nossos conflitos emocionais. As histórias também curam o nosso corpo físico, né? As histórias, elas estimulam a gente a acessar o imaginário, e a partir desse imaginário criativo, a gente também propicia, né, que o nosso organismo crie novas rotas sinápticas, né? Então, assim, são novos caminhos, é um estímulo à neurogênese. Quando a gente conta uma história e quando a gente ouve uma história, que não necessariamente é uma história que já está lá grafada nos livros, né? Mas é uma história que cada ser, cada indivíduo carrega, a gente está estimulando, né, a neurogênese. Então, a criação de novos neurônios, de novas rotas, né? E isso é fantástico, porque à medida que a gente cria, a gente estimula isso, né, para que haja essa criação de novas rotas sinápticas, o que é que acontece? A gente estimula a dopamina do nosso corpo, né? E a dopamina é o hormônio que está associado ao amor. E onde há amor, há cura, né? Então, assim, eu achei muito bacana encontrar essa, essa pegada da neurociência também para ilustrar a cura do nosso corpo físico através das histórias, né? Eu costumo muito fazer viagens, assim, no imaginário, e isso muitas vezes assusta quem ouve, né? Quem ouve, quem tem uma energia objetiva mais forte. Então, eu precisava fazer esse link, né? Criar essas novas rotas sinápticas para mim, até para estar levando adiante, atingindo mais pessoas a partir dessa percepção das histórias que curam, né? Então, eu achei muito bacana quando eu encontrei isso. E assim, eu não tenho chaves, não tenho, como que eu vou dizer, definições, teorias para explicar. Não, eu gosto muito de estudar, de ir a fundo, né? E sempre me chamou a atenção. Eu costumo sempre contar essa história de que eu tinha eu atendia uma criança, né, no consultório, no setting arte terapêutico, e essa criança, ela tinha muitos medos, né? E o medo maior dela estava relacionado à questão do mar, né? Era uma criança que morria de medo do mar. E aí, num certo momento, veio mesmo uma intuição, uma orientação para que eu contasse uma história que eu gostava muito na época, que me chamava, eu sempre me divertia contando essa história, que era o caso do bolinho de Tatiana Belink, né? E eu contei essa história uma vez. E depois que eu contei essa história, eu atendi essa criança por uns 3 anos. Todas as vezes, todas as semanas que essa criança chegava ao consultório, primeiro de tudo, a gente tinha que contar a história do bolinho, né? E isso foi fantástico, assim, porque foi rápido que ele ressignificou esse conflito, esse medo, né, que ele carregava do mar, foi rápido, e essa história foi crucial, mas ele não abandonou essa história. É como se essa história permitisse que ele entrasse em contato, né, com uma parte dele que era muito assustadora, né? Mas ele entrava em contato de uma forma positiva,
de uma forma que não doía, que não era desagradável, né? E a partir daí ele foi gerando, sim, novas rotas sinápticas, né? Novas percepções que permitiram que ele enfrentasse um tanto de conflitos que ele estava trazendo, que não era só o medo do mar, né? A queixa inicial era essa, mas não era só o medo do mar, né? Foram surgindo, e com essa história foram surgindo vários outros medos, e que foram, assim, foi muito bonito de ver o processo dele, né? E que ele não abandonou essa história, mas como isso foi auxiliando na superação desse conflito. E é isso que as histórias fazem. Por que que a história é curativa? A história, ela é curativa justamente porque ela permite que a gente acesse um desconhecido, né, e integre o conhecido ao desconhecido, sem necessariamente desvendar o mistério, né? Eu acho que isso é uma lógica muito positiva quando a gente utiliza esse termo de histórias curativas, né? E, e aí, nessas viagens, né, das histórias, a gente chegou nesse tempo de pandemia, que é muito assustador, né? Quantos medos que a gente tem precisado enfrentar, né? Quantas pessoas que estão, assim, muito suscetíveis à questão do pânico mesmo, né? E quanto que a gente ainda vai ver isso, né? E aí eu fui mais a fundo, né? Fui buscar mais fontes, mais informações mesmo. E é muito interessante porque eu gosto muito da antroposofia. Sou assim, eu não tenho formação em antroposofia, mas eu gosto muito da leitura da antroposofia, me comunico muito bem com as como que eu vou dizer, com os aspectos que a antroposofia traz, né? E aí um dia desses que eu pego uns livros e eu não sei muito bem por que que eu peguei, simplesmente pego e aí aquele livro eu começo a me alimentar dele. E aí eu peguei um livro de Rudolf Steiner, que é O Mundo dos Seres Elementares. E assim, eu gosto muito dessa coisa das fadas, dos gnomos, né? Das limpas, de tudo isso eu gosto muito. E nesse livro eu encontrei uma informação acerca dos sonhos que eu achei muito interessante, né? De que os sonhos, que as histórias são resíduos dos sonhos, de lembranças nossas, né? Que a gente não tem como descrever. E eu achei muito bacana isso, porque isso ele traz uma leitura bem espiritualista mesmo, né? E assim, alimenta muito o meu entendimento, né? Não estou dizendo com isso que esse é o caminho para todo mundo, mas assim, o meu caminho, no meu caminho de autoconhecimento, isso vai fazendo muito sentido. E eu achei muito bacana isso, puxa, tem coisas que a gente carrega com a gente e que a gente desconhece, né? E, ao mesmo tempo, esse diálogo, sonho, imaginário, né? Medos, coisas que a gente sente que não sabe de onde que vem, né? Isso tudo faz parte da gente, né? E isso tudo gera conflitos existenciais, conflitos, né, do porquê que a gente está aqui, qual o sentido de a gente estar aqui, né, nessa terra, nessa existência. E isso fica muito claro quando a gente acessa sonhos, acessa histórias, né, no caminho de cura desses conflitos, né? E nesse período de pandemia, que era o que eu ia falar antes, é que assim, parece que a morte ela ficou muito evidente, né? Ficou uma coisa assim que é como se a gente tivesse, pela primeira vez, visto a morte muito de perto, né? E assim, a gente percebe, né, no caminhar mesmo da humanidade, né, que o que está acontecendo com o homem hoje, né, com a humanidade hoje, são pequenos isolamentos,
né, que acontece. Por exemplo, a gente não tem mais uma vida em comunidade, né? A gente não tem mais uma vida, não tem, é cada um no seu apartamento, isso até antes mesmo da pandemia já vinha se desenrolando esse processo, né? A gente tem células que estão totalmente dissociadas de uma célula que é maior, que é uma célula da família grande, né, da comunidade, da sociedade como um todo. E isso traz também com essa realidade que se apresenta, isso traz também uma negação, né? A gente se esconde dentro do nosso apartamento, né, com os nossos mais próximos, a gente se esconde ali, a gente esconde os nossos medos, a gente vai escondendo tudo, e para não ver a dor, para não sentir dor, né? E aí, como que fica isso? Porque a vida é o convite a nascer e morrer o tempo todo, né? O tempo todo a gente está deixando para trás aquilo que a gente acreditava até certo ponto e fazendo surgir uma nova percepção, redimensionando aquilo que a gente acredita. O tempo todo é isso que a vida convida, é isso que a vida é, né? E a morte vem, puxa, a morte vem avassaladora. Quando a gente entra em contato com a morte de frente, é totalmente destruidor, né? E aí, o que é que a gente está vendo na sociedade como um todo, na humanidade como um todo? Né? A gente não encara a morte. A gente se esconde da morte, a gente elimina a possibilidade dessa dor, da morte, e aí a gente mantém vivos aqueles que morrem, e a gente em vida morre, né? Porque é essa sensação, principalmente das pessoas que estão enfrentando esse conflito assim de cara, né? A gente pensa, puxa, a pessoa que eu queria tanto aqui morreu, não tem mais sentido de viver. Então a gente deixa a pessoa viva, guarda todas as lembranças, guarda todos os pertences e a gente morre para a vida, né? Então, assim, é um movimento muito contrário. E nesse livro que a gente estava falando, no instante, cadê ele? A Transformação das Perdas, a autora foi muito feliz em trazer alguns contos, né, e algumas histórias, algumas lendas, e alguns aspectos da, de um grupo específico indígena, né, em que eles têm um ritual para a morte, né, para lidar com a morte. Então, nesse ritual, eles vivenciam tudo que a morte traz com ela, né? A perda, o luto e a ressignificação, através de um ritual, né, que dura 3 meses. Os índios Bororo, ou Bororó, eu não sei qual é a pronúncia certa. Então, assim, de início, quando a pessoa morre, tudo que é referente àquela pessoa tem que ser queimado, certo? E essa pessoa é colocada enrolada numa esteira e é enterrada. Então, durante 1 mês, não se fala naquela pessoa, não se toca no nome daquela pessoa, nos feitos, nada disso. No segundo mês, meu Deus, o que é que eles fazem? Eles começam, se eu não me engano, a festejar esse... Não, no segundo mês eles vivem o luto, né? Vivem o luto, é o sofrimento mesmo, da ausência daquela pessoa. E no terceiro mês, eles finalizam esse ritual com a caça de um animal, que é para honrar, né, a morte daquele indivíduo. Então, eles vivenciam a morte, e é o período de decomposição do corpo, né? Então, assim, é muito, sem ter talvez a dimensão dessa representação, né? Eles cumprem esse ritual e auxilia para que todo aquele grupo
entre em contato com a morte, vivencie a morte e supere a morte, né? Ressignifique, né? E aí eles vão mesmo festejar a vida e vão continuar a vida normalmente. Durante aqueles 3 meses é o ritual de morte, né? Então é o tempo que se dá para que se perceba novamente a vida. Aí a gente vê hoje, né, nas nossas comunidades, como a gente perdeu os rituais de morte, né? A gente não tem esses rituais, mas é tudo muito rápido, né? Com a pandemia isso foi assustador, né? Eu mesma vivenciei assim, bem no início da pandemia, a perda de uma pessoa querida, e foi assustador. A gente não podia chegar perto das outras pessoas, né? Todos muito próximos e não podia ninguém chegar perto de ninguém. A pessoa chegava e já precisava ser colocado lá e deixado, ninguém podia entrar, ninguém podia. Então, assim, é como se a gente perdesse a noção desses rituais, né? E os rituais, eles são necessários para que a gente, como que eu vou dizer, para que a gente possa digerir, né? O conflito, esse contato com a morte. E aí me chamou a atenção uma outra história que eu vi nesse livro, mas que é uma história que faz muito parte do nosso cotidiano, principalmente no Nordeste, né? E eu lembro dessa história o meu pai contando também, né? Porque eu sempre me remeto a meu pai, ele não está mais aqui, mas assim, quando eu falo de história, eu sempre vou me remeter a ele, porque era dele que eu ouvia as histórias mais engraçadas, as histórias que me faziam, me chamavam a atenção, que me faziam divertir. Então, assim, eu lembro muito dessa história. E eu sempre tive uma preferência por histórias que envolviam essa coisa do contato com a morte, né? A morte é aquele arquétipo da morte, né? Com um capuz preto, com aquele cajado, aquela foice na mão, e aí sempre me chamou muita atenção. E aí essa história encontrei também esses dias, que era referente a isso, de que você pode fazer tudo com a morte, você pode ludibriar a morte, mas você não pode, você não tem como a gente desvendar o mistério da morte, né? Então, assim, essa história da morte era o compadre da morte, né? Uma das versões do compadre da morte, em que havia um senhor que ele queria viver muito, ele não queria saber de morrer, né? Ele estava muito feliz e não queria saber de morrer, e ele conversando com a mulher, sempre a mulher resolveu dar uma ideia para ele. Não, não, meu esposo, veja, se você ficar amigo da morte, vejam que interessante se a gente for refletir nisso. Se você ficar amigo da morte, ela vai deixar você à vontade, né? Ela não vai querer levar você, você vai poder combinar com ela e tal, ela vai deixar você em paz. Aí, mas e agora? Como é que a gente faz? A mulher estava grávida. Então, ela disse assim, que tal se a gente convidar a morte para ser a madrinha do nosso filho, né? O padrinho, sei lá. Aí, o moço lá, não é que é uma boa ideia, chamaram, né? A morte nasceu, ele foi ser o padrinho da morte, e aquela coisa toda. Quando a morte ia saindo, no dia do batizado, aí o compadre diz, meu compadre, agora, né? A senhora é minha comadre e tal, eu acho que dá para a gente dar um jeitinho aí, porque eu não estou querendo, não, ir, né? Partir dessa, não. Então, assim, vamos ver se o senhor dá um jeitinho aí para não me levar. E aí a morte ficou numa situação, né? Eu não sei, não, eu vou tentar ver o que é que eu posso fazer, porque, assim, eu só cumpro ordem. Quando chega a ordem, é Deus que manda. Mandou, eu tenho que cumprir, não tenho muito o que fazer. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa por você. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Aí passou muito tempo e tal, a morte voltou lá para ver o afilhado. E aí o compadre de novo tocou nesse assunto, né? Puxa, e aí? Né? Já deu um jeito? Ele disse, não, não, eu consegui uma coisa para você. Consegui te dar, assim, o aviso de que você vai morrer 8 dias antes. Aí o compadre, poxa, mas isso é muito pouco. Ele, não, mas é o que eu consegui, né? Eu não dei nenhuma garantia, é o que eu consegui. Então,
Aí ele, tá certo. Nisso passou muito tempo. A, a morte foi embora e passou anos, anos, anos. O compadre já estava ficando velho e tudo, mas muito satisfeito. Ela achava até que a morte já tinha esquecido dele. Aí, um dia chega lá a morte. Então, meu compadre, vim lhe avisar. Daqui a 8 dias tem mais jeito. Ele, não, mas veja aí, dê um jeitinho. Deixa eu ver, 8 dias é muito pouco, e como é que eu vou fazer? O tempo passou muito rápido, aquela coisa toda. Aí tá certo, né? Sorte que esse compadre ainda tinha mulher, né? A mulher, vocês sabem, sempre tem uma ideia, né? Sempre tem aquela história da imaginação fértil, da fertilidade mesmo, né? A mulher está relacionada à fertilidade, à vida, né? Ao progresso, a tudo de bom, né? Graças a Deus. E aí, esse compadre, aí a mulher disse assim, faça o seguinte, meu marido, veja, se a morte vier lhe pegar, não tem jeito. Ela vai ter que levar alguém. Se você não estiver em casa, o que é que vai acontecer? A morte não vai levar você, né? Vai ir atrás de você onde você estiver. Ele disse, mas e aí, como é que eu vou fazer? Ele, não. Eles tinham um criado, um negro criado que era um escravo, e esse criado, ele cuidava da cozinha. Aí a mulher disse, faça o seguinte, no dia marcado, você se pinta de preto e vai para a cozinha fazer de conta que é o criado. E manda o criado no seu lugar para a feira, né? Dizendo que é você que foi para a feira, dá uma roupa sua a ele e tal, faz isso tudo. Tá combinado, combinado, beleza. Vamos ludibriar a morte, vamos conseguir, vamos conseguir. Chega a morte. Aí a morte diz, e aí, vim pegar meu compadre. A mulher, comadre morto, me perdoe, não queria causar esse transtorno, ele teve que sair, foi ali na feira e tal. Ele disse, mas e agora? Eu não posso voltar sem, não posso voltar. Vou ter que levar alguém no lugar. Ela disse, não tem até um criado lá na cozinha. Aí a morte, puxa, mas e agora? Eu tenho que levar ele, o que é que eu faço? Aí a mulher certa de que ele ia correr na feira, que a morte ia até a feira pegar ele e tal, tá? Ele disse, não, faça o seguinte, tem uma pessoa aí, né? Quem é que tá aí na cozinha? Ele disse, não, é um criado e tal. Ele disse, tá bom. Então, vou levar ele mesmo. Na mesma hora, ele caiu lá durinho no chão, né? Já era, não teve jeito. Então, assim, a gente pode até conversar, virar amigo da morte e tal, mas no dia e na hora marcada, não tem jeito. Não tem jeito. E esse é o grande mistério, né? É o grande mistério que não pode ser revelado. Então, assim, na medida em que a gente se fica amigo, né, da morte, se aproxima da morte, procura entender, procura ser amigo dela e tal, mas que a gente não tem necessariamente nem o medo, nem a vontade de morrer, pronto. Aí a gente fica tranquilo, porque é essa a meta, né? Quando a gente supera um conflito, é isso que a gente fez. A gente ficou amigo daquela situação, a gente interagiu com aquela situação, a gente viveu aquela situação, a gente pode não ter chegado no segredo, no mistério da situação, mas nem a gente deseja aquilo e nem a gente tem medo. Então, a gente consegue superar, né? E aí tem várias narrativas relacionadas a isso. Aí agora eu me pergunto, eu pergunto, né? Puxa vida, então quer dizer que para gente, para a história curar tem que ser de morte? Claro que não, né? É por isso que existem aí os simbolismos, né? Eu tenho um filhinho pequeno, né, de 2 aninhos, e ele agora gosta muito de histórias. E aí ele só dorme quando eu conto a história, uma história, seja qual história for, que tem um lobo. E o meu lobo é sempre um lobo malvado, né? Eu conto a história do Chapeuzinho Vermelho, ele adora, é o lobo malvado. Conta a história dos 3 porquinhos, é o lobo malvado. Tudo bem que, assim, eu nunca contei dizendo que o lobo engoliu ninguém, não.
Eu digo que o caçador chega e tal, mas é porque isso é uma escolha minha, ninguém precisa fazer essa mesma escolha, não. Mas eu gosto de escolher assim, acho menos violento, né? E aí, tá certo. Aí meu esposo vai e conta a história com o lobo. Na história do meu esposo, o lobo é sempre bonzinho, o lobo é sempre só quer ser amigo dos porquinhos, só quer ser amigo da Chapeuzinho. E assim, ele não aceita que eu conte a história do lobo sendo bonzinho. E não aceita que o meu esposo conte a história do lobo sendo mau, né? E ele só dorme, seja com quem for, com a história do lobo, né? Então, assim, é interessante da gente ver como já inicia, né? Tão pequenininho e tal, e já inicia esse processo de enfrentamentos, né? De morte e de renascimento, né? De morte, de experiência, de vivência de conflitos, né? E como a história ela já entra como um aspecto que propicia, né? Essas novas rotas sinápticas, né? Porque tanto ele vai pelo caminho do lobo mau, e ele também gosta de ser o lobo em algumas situações, como ele também conversa com o lobo bom, né? O lobo que quer ser amigo. Então, assim, são construções que a gente não desvenda necessariamente o mistério. E assim é com as histórias, a gente não desvenda o grande mistério que ela carrega quando ela está curando, né? Quando ela está possibilitando que a gente acesse aquele conflito, acesse aquele conteúdo que a gente não vê, que está lá no nosso inconsciente, né? E integre o conteúdo que está no consciente com o que está no inconsciente, né? E permita que a gente transponha isso, ou seja, permita que a gente morra e que a gente também possa estar renascendo, né? Então, as histórias, elas têm é, a gente não diz, eu vou contar tal história para lidar com tal conflito, né? A gente não tem, e a gente não precisa ter isso definido, né? E quando quando eu buscava as histórias para trabalhar com as crianças, para ver como que elas reagiam e resolviam as questões que elas estavam trazendo, eu ficava, puxa, e as histórias, né? E, às vezes não fazia muito sentido eu contar uma história e tal. E aí eu comecei a ver quantas vezes a gente está ignorando as histórias que são trazidas para a gente, né? Porque uma história, ela pode estar presente num discurso, quando uma pessoa chega e conta uma história, faz uma despedida, por exemplo, de um ente querido que partiu, né? E aí, depois de um tempo, aquela pessoa faz um discurso. Ali ela vai acessando cada aspecto da história dela, da história daquela pessoa, vai enfrentando o que é essa separação, vai resolvendo, vai ressignificando, vai relembrando tudo que foi construído. Então, isso é mais do que uma história de vida, é uma história mesmo de alma, né? E é esse o caminho que a gente precisa fazer. A gente precisa ouvir mais o que o outro tem para dizer, porque é nessa fala que o outro traz, né? Que estão as histórias que curam, né? É na fala que a gente leva também de nossas experiências, que a gente também está trazendo essa questão das histórias que curam. Então, a história que cura não é só a história, não é só aquela história do mito antigo, né, das civilizações antigas, não. É a história também, é a nossa experiência atual, né? E quantas vezes as histórias nos fazem refletir. Quantas vezes simplesmente a história nos traz um insight porque a gente conseguiu fazer uma conexão que a gente não estava conseguindo fazer, né? E aí, assim, tudo que a gente ouve com os ouvidos abertos,
né? Não é simplesmente o que a gente ouve, porque ouvir a gente ouve muita coisa, mas assim, aquilo que a gente ouve com o ouvido aberto propicia que a gente faça acessos, propicia que a gente gere esses novos neurônios, propicia que a gente gere essas novas rotas sinápticas que permitam que a gente produza através do acesso às emoções, da capacidade de emoção que a gente carrega com a gente, que a gente produza os hormônios que vão garantir a nossa saúde, inclusive física, né? Quando eu fui estudar agora a neurociência, porque assim, sempre foi um tema que me chamou, mas eu não encontrava onde era que eu ia buscar isso, né? E aí eu conheci um curso que assim, foi ótimo para mim, um curso livre que me chamou muita atenção. E aí, nesse curso, se tratava muito dessas doenças, né, da memória e tal, até porque está relacionado aos estudos de neurociência. E aí a gente chega nas demências. E aí o que é que se tem revelado, né, nos últimos estudos acerca, por exemplo, do mal de Alzheimer? Que geralmente as pessoas que são acometidas pelo Alzheimer são pessoas que vivenciaram algum tipo de violência, né, algum tipo de questão que ela não conseguiu trazer para a fala, que ela não conseguiu colocar para fora em situação nenhuma, nem com ninguém, que guardou esse conflito, não resolveu, que queria fazer de tudo para o conflito ficar esquecido. Ou seja, aquela pessoa que carrega consigo uma questão que ela não consegue trazer para essa existência, trazer para a fala, que não consegue olhar para isso, que quer esquecer isso, geralmente isso acontece com quem tem Alzheimer, né? Então, assim, veja como a importância que tem a capacidade de se expressar, de expressar a nossa dor, né? E assim como o Alzheimer, tem outras demências, né, que são causadas justamente por isso, porque é uma força muito grande que o ser humano faz para esquecer algo que ele não consegue lidar, né? Tem uma outra demência que é muito comum, mas que eu estou esquecida o nome. Depois eu digo a vocês ou não. Mas é uma outra demência que está associada à violência sexual. Pessoas que sofrem algum tipo de violência sexual e que não contam para ninguém, né? Que não leva isso para ser desenrolado, para ser resolvido, que guarda, que faz questão de querer esquecer aquilo, e aí desenvolve determinado tipo de demência. Então, assim, vejam como a nossa cura não está fora, né? A cura de todos os nossos males está em nós mesmos, né? Porque o que é que acontece, por exemplo, com o Alzheimer? A gente quer esquecer. Então, como ela é uma doença autoimune, né? É como se o nosso próprio corpo quisesse se destruir. Então, é muito interessante quando a gente vê um cérebro, né, que apresenta Alzheimer, ele é um cérebro que ele está cheio de buracos, né? O nosso cérebro é aquela massa toda, né? Então, um cérebro que está sadio, ele vai ter toda a massa e tal. Mas um cérebro que tem Alzheimer, ele vai estar cheio de buracos. E o que são esses buracos? É uma proteína que se autodestrói e vai se destruindo e destruindo o cérebro, né? Então, assim, se a gente começa a olhar mais fundo para as nossas questões, para os nossos conflitos, com certeza a gente também vai ter a capacidade de gerar mais as substâncias que o nosso organismo precisa para ser saudável, né? E todos os elementais que estão à nossa volta, eles também são fonte de cura, né? Então, o sol é uma fonte de cura fantástica. Se a gente for observar, tudo que está associado à cura dos nossos males físicos
né? A recomendação é o sol faz bem, o sol faz bem. E de fato, o sol, porque o sol é fonte de luz, fonte de cura. E nós também somos fonte de cura. Então a gente está aqui, o remédio não está fora. O remédio está na gente. O difícil, é claro, é a gente acessar isso, olhar para isso, né? Que são as nossas limitações, né? Mas assim, caminhos a gente tem. E um desses caminhos é justamente as histórias, né? Não só essas histórias que são respostas do inconsciente coletivo, né? Que são essas histórias que estão aí já há muito tempo, né? Como as lendas, os contos de fadas e tal, e como a nossa própria história. Mas a nossa própria história também são essas histórias, né? Porque a gente também carrega essas histórias em nós, né? No nosso caminho, no caminho da construção mesmo histórica da humanidade. Então, tá tudo aqui com a gente, tá tudo dentro, né? E quando a gente vê tudo que está fora, já está dentro da gente, né? Então, assim, exercitar o olhar, exercitar a escuta, ouvir mais, né? Falar também tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que vem de emoção, que é emergente. Não falar aos quatro ventos, não. Falar de uma forma que a gente também possa se ouvir, né? Então, esse é um caminho de cura, né? A gente precisa, sim, ouvir, mas a gente também precisa se ouvir. E é interessante que eu ouvi uma coisa há muito tempo atrás, que eu não sei mais, não me lembro mais onde foi que eu ouvi, que era assim, qual é a boca, né? Ou qual é a boca que está mais perto do seu ouvido? É a sua. Então, assim, quem mais precisa ouvir o que você fala é você mesmo, né? Então, a sua fala é o tempo todo, a nossa fala é terapêutica. E é terapêutica para nós mesmos, né? E o que é a nossa fala, se não for também a nossa história, né? Aí, e a gente está vendo aí, hoje em dia, a gente está vendo uma série de pessoas criando histórias, uma abertura imensa que se deu à criação de livros e tudo. Então, assim, tá aí a fonte a fonte de cura é essa mesmo, né? É essa, e a história do outro é também a nossa história. Então, assim, realmente não tem essa coisa assim. Claro que você num, num setting terapêutico, o que é que vai acontecer? Você vai ter um direcionamento maior, né? Para as questões que estão mais emergentes, que você está levando ali. Mas o tempo todo a gente está sendo convidado a se curar, a se observar, a se olhar, né? A partir das experiências, das histórias que a gente mesmo já carrega com a gente, né? E ressignificar isso é o caminho que a gente tem para não deixar a nossa humanidade desaparecer, porque esse foi o caminho das antigas civilizações. Quando elas se perderam de todos os seus rituais, elas desapareceram. E a gente também caminha para isso, né? Porque isso também faz parte do nosso inconsciente coletivo, também faz parte da construção da humanidade, também faz parte da nossa evolução, né? Então, é por aí que a gente vai caminhar, né? Basta que a gente realmente volte um tanto da nossa atenção para para essa autoescuta, né? Para essa autocura, né? E que a gente também possa auxiliar o outro nesse processo, porque não existe cura, não existe humanidade, não existe nada sem relação, sem os relacionamentos. Os relacionamentos são, né, sem dúvida, o nosso caminho de evolução. E se a gente foge disso, a gente está querendo esquecer, a gente tem que ter cuidado, porque aí a gente pode realmente esquecer realmente de quem somos, né? Então é por aí que eu vou construindo, né, essa percepção acerca das histórias que curam, né? E é por aí que eu vou caminhando.
certo? Quem quiser colocar alguma coisa, trazer alguma fala também para que a gente vá se alimentando, né? Isso aí. Perfeito, Tiziana. A gente viaja, né? Até ouvindo, a gente vai. A mente já vai viajando, a gente já vai pensando um monte de coisa. E eu até fiz aqui algumas anotações, né? Quando você falou do seu filho, né? Do lobo, né? Quando conta a história, você conta do lobo mau e o marido do lobo bom. Uhum. Então, isso é interessante porque ele já tem essa percepção, que o lobo tanto pode ser mau como ele pode ser bom, assim como as pessoas são, né? Você tem as pessoas, o bom e o mal está dentro da gente, né? A gente é que escolhe aquele que vai aflorar em determinado momento, né? Mas nós temos os dois lados também, assim como os animais, não só o lobo, mas qualquer bicho, ele tem o lado bom, ele tem o lado de defesa, o lado mal também, né? E também quando você fala que está tudo, né, tudo isso está dentro da gente, né? A gente traz na nossa trajetória de vida uma história, todos temos uma história de vida, né? A gente passa por N coisas desde o nascimento, então, até aquilo que a gente ouviu, as histórias que a gente ouviu, e aí todo mundo aqui passou pelos clássicos, né? Com certeza, né? A gente vem dessa trajetória aí de Chapeuzinho Vermelho, de Três Porquinhos, quem não passou por essas histórias, e a gente trouxe essas narrativas junto com a gente, e a gente, em determinados momentos da vida, a gente deve ter colocado isso também, ter lembrado daquelas histórias, daquilo que aconteceu. Tem o João e Maria que se perderam na floresta, desobedeceram os pais e tal. Essas coisas todas a gente vai trazendo também para a nossa vivência. E a cura, quando você fala que a cura está entre nós, né? Eu sempre, desde o início dessa pandemia, né, que a gente viu que as histórias tomaram conta das redes sociais, né? Graças a Deus que a gente teve, eu acho que a melhor coisa que teve, assim, para manter a gente, né, sei lá, centrado e com alguma esperança para alguma coisa, foram essas lives que a gente acompanhou, essas narrativas que a gente ouviu durante essa pandemia toda, porque isso realmente, a gente sempre fala, né, que as histórias têm o poder de cura, elas transformam vidas, e a gente teve essa oportunidade durante essa pandemia de ter os contadores de histórias aí trazendo para os nossos lares essas narrativas, essas histórias. Então, acho que muitas pessoas que estavam tristes num momento que escutaram uma história, elas se alegraram, elas tiveram uma visão diferente de alguma coisa, né? Então, eu acho que é muito importante, e eu sempre falava para as pessoas, inclusive para os acadêmicos aqui da academia, que às vezes está deprimida, eu não estou afim, tal, eu disse, gente, mas nós temos uma ferramenta na nossa mão que é as histórias, né? Então, vamos lá, vamos participar da live, vamos contar histórias. Se você está triste, está assim, não, você tem o poder junto com você, está em você, não adianta você se Sem reprimir, se dúvida. recolher, você tem esse poder junto com você, então basta você utilizar, né? Então, vamos embora, vamos colocar para fora, vamos contar Sem dúvida. histórias, vamos E a gente, participar, assim, né? a gente está aqui mesmo para vivenciar essa Sim, dualidade, né? claro, Do bem, do mal, dos opostos mesmo, né? E assim, se a gente não vivencia isso, a gente não passa pelas experiências que a gente precisa sim, passar, né? A gente não avança, né? E é interessante porque, assim, eu me lembro no início da pandemia, eu digo, não, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém, vai ser uma loucura isso, porque eu tenho uma resistência horrorosa, né, a essas ferramentas tecnológicas como meio de comunicação, para estar se comunicando. E aí eu digo, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer? Então eu passei pela morte, né? Pela morte sim, de crenças que eu tinha. E eu tive que ressignificar isso, e ressignifiquei, e experimentei, me permiti a experiência. E assim, sem dúvida, é uma experiência assim que me ajudou bastante a superar uma série desses medos, né? E hoje assim eu não tenho receio, por exemplo, de eu sair na rua, eu não tenho receio de ter uma síndrome do pânico, mas por quê? Porque assim, para mim, eu vivenciei mesmo cada morte que a pandemia foi trazendo.
né? As mortes materiais, as mortes emocionais, né? E eu permiti que esse renascimento foi surgindo. Então, assim, eu falo de mim, não estou dizendo que ninguém, que todo mundo precisa ter a mesma experiência que eu tive, mas essa é a que eu posso partilhar, porque essa é a minha, é a que eu construí, né? E não estou dizendo que isso foi fácil, muito pelo contrário, Não. foi difícil, principalmente assim, muitas pessoas que são muito sensitivas, e eu tenho essa coisa da sensibilidade muito forte. Quando eu falo isso, eu me lembro logo de Thelma, né? Porque Thelma tem uma sensibilidade. E aí eu digo, puxa, e assim, a gente teve que se ressignificar mesmo, né? Claro que cada um com a sua história, né? Dentro do seu limite, dentro do seu tempo, mas a gente está aqui é para isso mesmo, né? Verdade, é isso mesmo. A gente teve que aprender de qualquer, teve que aprender a se ressignificar, aprender com as novas tecnologias. Muita gente estava travado com isso. Porque entrar, mexer com isso, mexer com aquilo. Eu ainda tenho meus limites em certos aplicativos, em certas coisas, mas a gente tem que encarar, não tem outra maneira, né? E como você disse, não é a morte física só, não, que teve morte de um monte de coisa, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Morte de emprego, a morte de sair, de se divertir, de tanta coisa que a gente teve que enterrar, né? E a gente teve que lidar com tudo isso, com isso. Então, deixa eu até as mãozinhas levantadas aqui, deixa a Dilma falar primeiro, depois a Cássia. Boa noite a todos. Boa noite, Dilma. Eu quero parabenizar a Tiziana pela aula maravilhosa. Que reflexão, viu, para a noite de hoje. E você vai falando aí, a gente vai passando aqui um filme, né? Da própria história, da contação de histórias aqui em Sergipe. Porque eu acho que o up, né, da contação de histórias se deu quando a gente percebeu o efeito terapêutico das histórias, seja ela qual for, principalmente as histórias que fazem sorrir, né? Que criam expectativa. Então, em 2004, quando o Prosarte foi criado, e aí eu estava observando aqui que tem a Cássia e Thelma, né? Que foram dessa época aí com a gente, quando Antenou Aguiar, né? A gente, junto com ele, fundou o Prosarte, e quando a gente ia contar história nas creches, nos hospitais, e a gente percebia o efeito que as histórias levavam. Isso deu força para a gente continuar e chegar onde a gente está hoje, né? Com a academia. Então, era isso que eu queria colocar, Thelma, e agradecer por essa reflexão, viu, Tiziana? Parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço, né, pela sua presença, pela sua energia, pela sua percepção, sua sensibilidade, né, que também é inspiração para a gente o tempo todo. Viu? Gratidão. Verdade, eu sempre falei que eu acho que o pessoal do João Alves, as crianças devem estar sentindo uma falta imensa, né? A falta que não deve estar faltando essas histórias, né? Nesse momento agora, né? Sem dúvida. Está lá, nos 2 anos quase vai fazer, já vai fazer 2 anos, e é bem difícil. A Cássia, você queria falar, depois é a Cássia. Pode eu falar, lembro bem, eu lembro de seu Antenor, né? Que ele está todo ausente com essa pandemia, né? Todo ausente das redes, né? E eu digo, ai meu Deus, as histórias estão fazendo falta, seu Antenor. É verdade. Porque não é a cura para o outro só, né? É aí que a gente vê, a cura não é só para o outro, né? Tanto as crianças estão sentindo falta lá, né? No hospital, nas creches e tudo, como quem conta também sente falta. E eu acho que foi muito isso que mobilizou o contador aí para as redes sociais contar a história. Né? Porque estava, meu Deus, sufocando aquela fala toda ali. E aí chega, não, a gente tem que contar. Tem que contar, porque senão a gente também adoece. Claro, né? Com certeza. A gente deixa de vivenciar isso. Verdade. Pode falar, Cássia. Oi, gente, boa noite. Estou de cabelo em pé, cuidando das coisas, mas estou ligada. Sim. Oi, Tiziana, ainda lembro de uma municipal. Foi uma das poucas que eu assisti com gosto, viu? Porque a dos outros eu não tinha muita paciência, não, mas a sua eu assisti a tarde quase toda. E assim, você falando
até a Dilma falou assim, dessa questão do tempo, a gente daqui a pouco vai receber realmente os alunos de forma presencial, jovens, crianças, que estão em casa por quase 2 anos, né, com muito silêncio, muito quietos, né, presos a redes sociais e tudo mais. E eu já tinha percebido essa questão, porque como professora de redação, eu passo muitas histórias de forma espontânea dentro do currículo, né, escolar deles. E essa questão dos clássicos que você falou aí, da adaptação, eu sempre me pego tendo que realmente deixar um pouco o profissionalismo de lado e ativar a sensibilidade para saber que tipo de história eu tenho que contar, eu tenho que ensinar para os meninos. Uma coisa que eu percebi ao longo desses anos foi a recepção deles para os clássicos, Cristiana. Como eu vi, principalmente assim, os alunos de sexto, sétimo ano, né? Aí de 11 para 13 anos, como eles estão cada vez, parece que menos preparados para os originais. Não sei se é por conta dessa adaptação, né, que é passada muito para eles, porque assim, a gente tem os originais, às vezes eu fico realmente ativando a sensibilidade para saber quando usar ou usar as adaptações. Aí eu queria, assim, meio que um conselho, sabe? Você, como terapeuta, o que é que a gente deve fazer quando contar, quando usar um clássico da forma original, como os Grimm trouxeram para a gente, os Grimm pegou, né? Até mesmo alguns aí não aceitam muito bem os contos de Andersen, né? Que são cheios de realidade, sensibilidade. Né? E até que ponto a gente deve abrir mão do original, que tem uma carga mais pesada, e ceder mesmo às adaptações. Era isso, amor. É. Ótimo, adorando. Veja, Cássia, eu também sempre, essa é uma questão que sempre vem à tona para mim também, sabe? Mas eu acho que não tem outro caminho que não seja o da sensibilidade, certo? A gente, de fato, vem de uma história em que a gente está se afastando da dor, ninguém quer sentir dor. Então, e isso acontece também com os textos, com as histórias, né? Ninguém quer uma história que possa assustar muito, ninguém quer, tá todo mundo meio, não, todo mundo se preservando, todo mundo querendo se proteger. Mas, assim, e isso vai ter mesmo que ser da nossa sensibilidade, porque nas leituras mesmo que eu faço, os autores sempre estão chamando a atenção de a gente da gente, como que eu vou dizer, adequar cada história, o caminho que essas histórias também estão fazendo, certo? De transformação das histórias e tudo, a gente vai precisar mesmo adequar, não a não sentir medo, a não sentir dor, a não se deparar com o feio, né? Não, é para que a gente adapte ao período em que a gente está vivendo também, certo? Então, a gente vai precisar, sim, nem que seja para olhar, para fazer alguma comparação de como isso era aceito, né? Principalmente com as crianças maiores, com os alunos maiores, né? De sexto, sétimo ano, eles vão precisar olhar para isso, porque senão a gente vai estar fadado a desaparecer como as outras civilizações mais antigas desapareceram, porque a gente está se perdendo da gente mesma, está se perdendo dos nossos rituais, está se perdendo das nossas emoções mais verdadeiras, né? Então, assim, a gente vai ter que usar mesmo a sensibilidade, ver um momento que permita acessar esse conhecimento que faz parte do inconsciente coletivo, que faz parte da história da humanidade, né? E que a gente precisa trazer à tona, senão a gente vai desaparecer mesmo, tá? Então, assim, essa é uma percepção minha, mas assim, muito baseada nas leituras que eu venho fazendo também, certo? Que estão relacionadas
a esse uso mesmo, até terapêutico, das histórias. Interessante, né, Tiziana? E os Grimm fizeram essa adaptação para as crianças dos palácios, né? Que não estavam Exatamente. acostumadas com a crueldade que os colonos estavam. E a gente está vivendo uma nova mudança, né? Na civilização, na maneira como as pessoas entendem. Então, eu acho que a gente está evoluindo também, né? Isso é bom, né? Sim, porque assim, a gente partiu da violência física, né, da violência mais material, para uma violência emocional, né? A gente está matando tudo que a gente sente, a gente está excluindo as dores, a gente está fechando os olhos aos nossos sentimentos mais profundos, e isso também é uma violência, né? Então, faz parte dessa evolução, né? A gente mudou as dimensões em que a gente vivencia a violência. Eu penso assim, você falando agora, eu estava pensando, a nossa geração, por exemplo, quem é assim da minha faixa etária, de 50 anos, a minha geração para lá, a gente era diferente do que é a geração de hoje, né? Então, assim, a gente não tinha aquela violência que existe nessa sociedade atual, né? Não tinha a violência contra a mulher, essa violência contra as crianças. Então, os clássicos, quando a gente ouvia, pelo menos eu me vendo que eu cresci lendo clássicos, ouvindo as histórias dos clássicos, então elas não tinham um impacto tão grande na vida da gente naquela época, né? A gente passava por aquilo numa boa, a gente, né, o lobo era mau, comia a vovozinha, mas a gente não imaginava um lobo comendo a vovozinha, assim, uma coisa de canibalismo, qualquer coisa assim, a gente não vivenciava nada disso. Então, hoje, como essa violência está mais presente na sociedade, eu acho que é por isso que se tenta amenizar um pouco mais, né? Porque a gente sabe que a criança sofre violência dentro de casa, né? Ela está dentro de casa, ela está sofrendo a violência, e aí depois, se ela chega na escola e você vai contar uma história que tem uma violência também, então acho que é uma questão assim, um pouco de querer poupar um pouco, né? Daquilo que ela já vivencia, né? Para não afetar tanto mais a mente da criança, né? Ou do adolescente, que seja, né? Porque eu lembro que eu sempre fui muito emotiva, então, assim, as histórias dos clássicos sempre me tocaram muito, então eu morria de pena do Patinho Feio, nossa, o Patinho Feio, nossa, eu chorava de pena do Patinho Feio, da sereia, todas essas histórias, das bruxas, eu tinha raiva das bruxas, então, assim, a gente tinha, a história realmente ela aflora um sentimento dentro de você, né? Você vê aquelas histórias. Então, eu lia, relia, porque eu tinha muitos os discos, aí eu escutava milhões, cada vez que escutava, chorava de novo, porque ficava imaginando, se colocando no lugar do Patinho Feio, né, rejeitado e tal, mas depois, no fim, ele se reencontrava a família e tal. Então, e por isso que a história realmente ela toca a gente, ela faz a gente pensar, né? Então, de repente, essa sociedade de hoje, isso acontece muito por conta disso, porque é uma sociedade diferente, são pessoas diferentes que vivenciam coisas diferentes do que a gente vivenciava, né? E sem dúvida, assim, essa questão da violência nos contos de fadas e tal, eu gosto muito da visão dos setênios, né, da antroposofia. É uma coisa que eu, assim, considero muito quando eu desenvolvo as práticas. E, assim, na primeira infância, o que é que a antroposofia traz? Que é justamente a experiência do mundo bom, né? Então, assim, é muito difícil para a criança na primeira infância, né, lidar com a maldade, né, reconhecer a maldade e tal. É difícil, eu não estou dizendo que isso não existe na primeira infância, né? Claro que existe, está aí, é presente. Mas, assim, é muito difícil para a criança entender isso, porque na cabecinha dela, tudo é bom, o mundo é bom. E aí, eu estava lendo um livro há um tempo, porque eu tenho uma filha também de 9 anos, né? E aí tem um livro que eu encontrei que é justamente a criança de 9 anos. E aí eu fui remontar a minha infância, né, aos meus 9 anos, que, assim, é considerado a queda do paraíso, né? Os 9 anos. É quando a criança começa a se dar conta
de uma série de coisas que ela não se dava antes, né? Que faz parte do desenvolvimento dela, que ela vai ter que lidar. Não é tirar a criança da realidade e dizer, ah, não é assim, para você não sofrer, você vai ter que superar aquilo, né? Faz parte da evolução. Então, assim, eu sempre considero muito essas fases, né? O momento em que a criança, puxa, o mundo é bom, o mundo é puro, o mundo é bom, é difícil de lidar, tá? Você vai entrar em contato com isso, aquilo não vai fazer significado, não vai fazer sentido para a criança pequena, né? Vai chegar um momento em que aquela história, que traz um aspecto mais de sanguineidade, né? Que é de mais violência, de mais força, né? Então, assim, que vai passar a fazer sentido, né? A gente só tem que, de fato, ir observando, né, como a criança vai reagindo a essas emoções que estão sendo suscitadas através das histórias, né? E está oferecendo esse suporte mesmo de que a criança acesse a emoção, porque o que a gente está vendo hoje é uma geração que está muito afastada da própria emoção, que não se conhece, que não sabe o que sente, né? Então, assim, isso é até doloroso para a gente perceber, porque isso gera um outro tipo de sofrimento, né? Então, assim, são conflitos que estão aí e que quem está vivenciando, quem está tendo a experiência, vai precisar, de alguma forma, né, lidar com isso, aprender a lidar com essas mudanças, com essas variações, com esse caminho que a humanidade vai fazendo, né? Agora, a gente tem esse recurso, né, que são as histórias. As histórias, desde os primórdios, ela permanece como um recurso para mediar, de certa forma, essa evolução, né? Essa transformação que a humanidade o tempo todo está vivendo, né? Essas mortes e esses renascimentos, essas mortes e esses renascimentos. Cada época, né? Com os aspectos relacionados àquela época, àquela fase de evolução, né, da humanidade. Então, acho que, assim, a gente vai ter mesmo que experimentar. E o convite é esse, sentir. A gente, tanto quem leva a história, como quem recebe, está sendo convidado a sentir, né? E é um novo acesso da evolução humana mesmo, né? Lucélia, que estava com a mãozinha levantada, quer falar, Lucélia? Lucélia e depois Luciana. Eu quero. Sim. Então, eu primeiro que eu sou aqui do Sul, aqui em Ponta Grossa, e aí eu vi lá o anúncio, né, do encontro e já pedi para a Cláudia, né, e estou aqui, eu agradeço aí, lá, por ter me permitido estar aqui com vocês. Né? De repente você está em Sergipe, né, que legal. É, claro. É só a gente aprendendo com a pandemia, né. Então, eu recentemente fiz um curso com a Dani Pamplona, Mulheres que Correm com os Lobos, e nós lemos todos os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e aí eu fiquei, assim, cada vez mais achando necessário que as crianças, que os adolescentes, principalmente, lessem, né, em sala de aula até, já que certamente não lerão em casa, né, nas aulas de arte, nas aulas de literatura, alguma coisa, para que a criança, o adolescente, as meninas e os meninos, eles entendessem as metáforas desses contos. Né? Então, acho que esses contos precisam ser contados. Sim, o lobo comeu o Chapeuzinho Vermelho. Sim, o lobo comeu a vovó. Né? Porque isso aí vai ficar, como a Cláudia estava falando, ela não havia como um canibalismo. Né? Mas agora ela entende. E agora ela entende também que do patinho feio, né? Ela sentiu pena. Mas agora a gente se coloca no lugar do patinho feio. Quantas vezes nós não sentimos o próprio patinho feio na nossa vida, né? E aí nos encontramos realmente. Eu me encontrei muito como contadora de histórias. Eu sou professora, sou pedagoga, mas faz 14 anos que eu me aposentei e que eu me dedico exclusivamente para contação de histórias. Então, eu sempre falo que foi como assim, eu agradeço a Deus muito pelo aprendizado que eu tive nas minhas aulas, quando eu enchi o quadro de conta, né? Essas coisas. Mas hoje eu estou muito feliz, é como se eu tivesse mexido na aguinha ali e encontrasse com um contador de histórias, sabe? Eu quero
Eu quero, enquanto estiver por aí, eu quero estar contando histórias. Então, e eu, paralelo ao meu trabalho de contação de histórias com crianças, eu trabalhei com adultos nos CRAS, né, com mulheres em situação de conflito e tal. E fui desenvolvendo uma contoterapia, mas que eu não reconhecia como contoterapia. Eu levava as histórias e, por meio das histórias, eu trabalhava com elas, na base não de eu aconselhar, né, porque eu não tenho não sou psicóloga, não sou assistente social, né? Então, eu levava para essas mulheres lá, simples, né, que viviam situações de pobreza e tudo mais, eu levava para elas uma história, eu escolhia lá, levei a carne de língua, por exemplo, que era muito bacana, que elas gostavam muito, a Dona Baratinha, que elas adoravam, porque elas se colocavam no lugar da Dona Baratinha, muitas vezes, e aí eu deixava elas falarem, ali naquela situação, uma conversando com a outra, elas iam contando os seus depoimentos, como é que eram os relacionamentos delas, e assim a gente ficava ali conversando, e nessa conversa, né, nessa carne de língua, nesse momento de fala delas, elas iam depois me dizer quanto que era bom isso. Então, eu trabalhei com isso, só que nessa pandemia, eu estou sendo chamada, eu tenho um projeto de leitura na minha casa, que é o Bando da Leitura, que as crianças vêm, até a Luciana já esteve, né, aqui com a gente, as crianças vinham até a minha casa, que é a sala de leitura aqui no meu pátio, no meu quintal. Agora, na pandemia, não, né? A sala de leitura está lá, a gente está dando uma reformada, mas ela está lá quietinha. E as crianças são atendidas pelo Meet. Não é a mesma coisa, mas com isso eu posso... já recebi a Adriana Alencar, que está aqui, a Luciana, e então a gente tem os encontros virtuais. Então, no presencial, as crianças vinham e a gente, né, fazia rodas de leitura, com outras atividades também ligadas à linguagem da arte. E era vivenciar, com os adultos, era vivenciar-te, porque a gente trabalhava com as linguagens da arte, e era outro, leitura e vivência, que a gente era só focado na leitura mesmo, de um conto, de uma história, de um conto para criança, mas com as mulheres. Então, isso aí, esse ano, agora, nesses 2 anos, eu estou muito sendo chamada para as rodas de terapia. Nós temos aqui rodas terapêuticas, rodas que a gente faz hoje de manhã, eu participei de uma roda de terapia, e com as terapeutas aqui da cidade, e de Curitiba, e de outros lugares. Então, está sendo bem... Está me levando a voltar, a gostar, a buscar também mais um conhecimento a respeito disso, sabe? Então, hoje está com a Ticiane, com vocês aí, está sendo bem importante para mim, porque também estou ouvindo o que eu estou querendo, o que eu gostaria de estar ouvindo. E a Ticiana falando ali da antroposofia, né, Rudolf Stern, aquele povo lá. Então, é tudo assim, é tão bom, assim, a gente vai buscando, né, é lindo isso, muito bom isso aí. Tá escutando vocês aqui também. Muito obrigada. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço. Me sentindo super honrada, assim, pela presença de Lucélia. Adoro, acho lindo o trabalho. E as histórias são assim, você vê, a gente não precisa levar intencionalidade para curar com uma história. Ela simplesmente se apresenta e cura. Né? Elas são como se fosse uma cápsula, né? Vou lá e pego o meu remedinho ali, uma cápsula, tiro eu de dentro que é que vai te proteger, né? E às vezes você conta uma história, a pessoa hoje eu contei a história, foi a pedido, né? Do Homem Sem Sorte. Então a pessoa falou assim, aí como na história, uma leu a história, o remédio para ela, né? Fosse remédio, ela teria lido, me fez bom para minha cabeça. Tipo assim, você toma um anador, a pessoa fala, mas sarou minha orelha, né? Sarou meu pé, sarou, né? Então elas leiam a história como o que fez bem para ela. Como a Lucélia falou, como a Lucélia falou, que do homem que não olhava para a rua, na estrada, que ele não dava, ele só focava ali no que ele queria. Então, a gente não olha para o lado, a gente não olha para a janela da gente, a outra já olhou para o lado, a gente não aproveita a oportunidade, a gente só fala, não vê as coisas boas da vida. Então, cada um tem a sua leitura e a sua cura. Né? Cada um cura do seu dodóizinho, né? Que você sempre fala. Por isso que contar história é maravilhoso. Sem dúvida. Gratidão. E é gratidão pelo seu relato. E assim, só ilustra mesmo isso, né? A capacidade de cura que as histórias carregam.
né? Claro. Sem a gente precisar fazer força, né? Isso que é o melhor, né? Luciana, pode falar. Luciana, Então, e é justamente essa experiência que eu venho trazer, né? Boa noite a todos, Tiziana, todos os presentes, parabéns, nos conhecemos a longa data, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, né? Duas sergipanas se conhecendo no Rio de Janeiro, nem conto. E que experiência maravilhosa, né? Foi muito interessante o nosso Sem encontro. dúvida. Foi um propósito, né? Mas foi Com bem certeza. espontâneo, realmente, Exatamente. essa história como se deu. Eu trago justamente a minha vivência como professora de sala de leitura, mediadora. Eu estava lendo um livro que, de repente, o livro fala sobre saudade. E, de repente, eu vi uma aluna começar a chorar e começar a repetir várias vezes a palavra saudade. Saudade, saudade. Por que eu não posso falar de saudade aqui em casa? Saudade. E ela começou a repetir, mas eu disse, por quê? Por que você não pode falar? Porque aqui está proibido de falar de saudade. Venha, minha mãe, venha ver, a minha professora está falando de saudade. Aí ela puxou a mãe, sentou. Eu fiquei, né? Só Jesus me ajuda. As histórias. Olhe, minha mãe, eu estou sentindo saudades do que eu não vivi. Dos dias que eu não fui na escola, dos dias que eu não pude sair com meu cachorro, mas foi uma vivência que uma palavra, senti saudades do seu cheiro, vovó. Aí ela começou a repetir, você vê, né? Porque a história, quando a gente sente a história, e ali ela, naquele momento, ela botou para fora o que todo mundo disse, tá vendo? A minha professora está falando de saudade, por que eu não posso falar de saudade? E aquilo ali foi uma libertação para ela. E eu disse, meu Deus, uma palavra numa história esporádica, saudade. Né? Então, eu deixo aqui. Então, veja, e libertou ela e libertou a mãe, né? Que não queria que ela falasse sobre saudade. Foi quando ela falou, mas eu sinto saudade do que eu não vivi. Mamãe, o que é que você sente saudade? Aí, pronto, aí a sala toda... Pronto, aí todo mundo começou a falar das saudades que não viveram, né? Queriam ter feito. Sente saudade do que não viveu? E pode. Lógico que pode, vamos falar aí. E foi assim, né, o poder das histórias. Eu trouxe essa vivência porque você justamente falando, não foi nada forçado, não foi nada imposto, mas foi algo que saiu dos lábios de uma criança que estava simplesmente sufocada, porque na casa dela não estava podendo falar sobre saudade, né? Deixo aqui esse meu depoimento. Então, vamos continuar contando história, libertando vidas, né? Exato. Eu acredito muito no poder da libertação e gostei muito, né? E vou procurar me ouvir mais, viu? Porque a minha boca está perto do meu ouvido. Como eu gostei, não vou esquecer nunca mais essa história, que a minha boca está perto dos meus ouvidos. Então, eu preciso me ouvir mais. Deixar de ouvir o outro e me escutar mais, porque é importante. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Alves fala na escutatória, né? Desenvolver a escutatória da gente. Escutatória, isso mesmo. E eu acho tão interessante, assim, porque quando eu preparava essa fala, eu tenho uma resistência grande a usar mesmo slides e tal, e aí teve um período nessa pandemia que eu fui dar aula, né, para o curso de arte terapia mesmo, de psicopedagogia, e aí era tanto slide que eu tinha que preparar, e eu preparava aqueles slides e aquela coisa toda. E aí, quando eu estava preparando essa fala, eu fiz um pacto, né, comigo mesma. Eu digo, eu não vou escrever nada. Eu não vou escrever, eu não vou fazer slide, tá tudo aqui. E aí, eu entrei num campo, né, num campo energético mesmo, né, para, de certa forma, acessar, né, algo que pudesse ser construtivo, né, não só para mim, mas assim, para quem tivesse junto, né, para que a gente pudesse fazer mesmo uma partilha no bem. Então eu visualizei muita coisa positiva, no sentido de que essa palavra que chegasse aqui não fosse uma palavra ruim, não fosse uma palavra que causasse desconforto, né, e fiquei o tempo todo com isso muito na mente, né? Como eu lido muito com essa coisa das terapias integrativas, com as terapias energéticas, tenho aí uma afeição,
por essa coisa da física quântica, né, dos campos. E aí eu fiquei muito vibrando nisso, né? Então, assim, eu acolho com extrema gratidão tudo isso que vocês estão trazendo. E, assim, fico muito feliz, né? Muito feliz. E isso toca em mim, né? Isso permite que eu também possa acessar o que eu sinto, né? Então, assim, muita gratidão, gratidão mesmo, viu, pelas falas, pela energia, por esse campo que foi gerado, né? Por esse campo que tá aqui sendo alimentado mesmo, gratidão. Maravilha, é isso mesmo, né? O objetivo foi esse, né? A gente trazer para vocês essa discussão aí, que é muito importante nesse momento, né? Muita gente precisa se Eu curar. gostaria de dizer uma Isabel? palavra, Sim, Isabel, fique à Cláudia. vontade, pode falar. Essa sua fala, ela trouxe assim uma energia muito boa, particularmente, e muita esperança, sabe? E muita disposição para recomeçar as contações de histórias. Então, eu gostei muito, foi muito bom, muito bom. Todos nós estamos de parabéns em escutá-la. Que Boa bom, isso noite. aí, tá vendo? A Isabel é uma exímia contadora de Ai, história. nem me Isabel, fale, nem já me pensou? fale, eu aqui com as Tá histórias faltando de falta aqui. Minervina, nem fale, essa voz que ela traz, tão suave, tão cheia de amorosidade, né? Isso, sem dúvida, precisa estar aqui no mundo e precisa estar muito presente, porque, assim, cura muito, né? Cura muito. Essa semana já vai ter uma escutatória dela, viu? Vai vir aí a Ai, borboleta adoro. azul. Acho que Adoro, amanhã já vai adoro. estar no ar lá no nosso podcast. Já vai ter uma história de Isabel narrando a borboleta azul. Linda história. Posso falar? Pode. Antes que a Letícia me peça a cama. Diga, Cássia. Olha, assim, isso é muito importante. Acho que eu estava precisando realmente ouvir tudo isso de vocês. Essa questão, assim, eu sou muito insegura e me prendo a muitas coisas por causa dessa insegurança. Mas vendo alguns jovens que chegaram a mim, porque o meu contato maior são com jovens, menos com crianças. Estou vendo os meninos muito inseguros por perdas, porque muitos perderam. Eu tenho alunos até que perderam mães ou perderam pais. Então, aí a Cristiana falou dessa questão do luto, né? Então, a gente vai receber, né, agora, no final de julho, esse público, né, que vem nessa fragilidade pós-pandemia. Verdade. E assim, eu fiquei pensando muito, sabe, como era que eu ia, o que é que eu vou fazer assim que eu olhar, botar os olhos nesses meninos que ainda estão, como vocês disseram aí, lidando com as emoções, aprendendo. A criança segura, mas eu acho que o jovem ele segura muito mais, retém muita coisa. E assim, é um aprendizado para mim, particular. A Lucélia falou aí do livro da Clarissa, que foi uma libertação para mim. Eu aprendi muita coisa com ele. Eu lembro assim que eu lendo o livro ainda, e eu estava numa sala de segundo ano do ensino médio, e a gente começou a conversar lá e apareceu uma questão assim de abuso, né, por algumas meninas, uns relatos de algumas meninas, dos namorados. E esse abuso era recorrente, né? E elas continuavam ali naquela situação. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Aí eu me lembrei da história do Barba Azul, que a mulher tinha a intuição de que aquele homem não servia para ela, mas mesmo assim ela vai, não cede ao sexto sentido. E eu usei a história, e depois algumas meninas me procuraram, e primeiro para perguntar o que era sexto sentido, que elas não sabiam, e também assim para dizer, poxa tia, quantas vezes a gente encontra, né, alguém, vê os sinais, né, porque os sinais estão ali, e não entende
eu espero que realmente tenha servido, né? Que aquilo tenha sido um aprendizado para aquelas meninas, porque as histórias, elas estão aí para ensinar também, para servir de exemplo para a nossa própria vida, para a gente não sofrer, às vezes, o que o personagem sofre, né? Então, fica aí, meus parabéns. Obrigada, meninas, cada palavra aí, realmente eu estava precisando de tudo isso. Oh, viu? Que bom, que bom. Atingimos o objetivo, pelo menos, hein, Tiziana? Né? A gente já está vendo que está atingindo. Pois é, então. E aí estamos curando a Cássia. Pois é, a Cássia falando, e ela que tem esse contato com alunos e tal, e que vai voltar, né, para isso tudo. Eu super recomendo a leitura desse livro, da criança aos 9 anos, certo? Porque, assim, ele traz, como ele faz uma leitura, inclusive de crianças do pós-guerra, né, e assim, de muitas ausências, de muitas mortes também. Ele traz uma partezinha no livro que trata dessa questão de como eles lidaram com isso dentro da escola, né, como eles lidaram. E assim, é muito interessante os rituais que foram feitos, realizados na escola, com relação a isso do luto, que eu acho que é bem bacana. Eu vou mostrar aqui o livro, ó. A Criança aos 9 anos, A Queda do Paraíso. Esse autor aqui, Herman o quê? Que é Kopic, certo? Depois eu passo lá no grupo também, certo? É também da antroposofia, né? Mas, assim, ele traz um acesso ao imaginário para a gente lidar, né? Para a gente ritualizar essas passagens, sabe? Que eu acho bem bacana, assim, que não é que você vai fazer exatamente o que tem no livro, não, mas, assim, com certeza você vai estar acessando no seu imaginário uma forma criativa, né? De lidar com esses rituais que a gente vai precisar passar, né? Quando a gente estiver voltando, a gente não sabe como é que vai estar tudo lá. Então, assim, é muito, muito interessante que a gente faça essa leitura, assim. Acho que pode trazer sugestões bem interessantes. Isso aí. Perfeito. Depois a gente passa. Eu também vou passar aqui, vou ver aqui essas oficinas que tem nesse livro aqui meu. Se tiver alguma coisa interessante, eu também posso tirar a foto e passar para vocês o texto, porque ela trabalha com oficinas, então também é interessante para trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os alunos, né? Na sala de aula. Vou ver aqui o que cabe. Então, é isso, minha gente. Eu acho que a gente, né, já são quase 9 horas, né? A gente já tem um bom tempo aqui da nossa sessão. Acho que foi muito produtiva, né? Parabéns, Tiziana. Acho que a gente acertou bem. Na nossa reunião, a gente tinha dado 2 temas, né, para a gente trabalhar. O primeiro não deu certo, então o segundo já estava engatilhado mesmo, que já tinha tempo que a gente já estava querendo abordar esse tema, né? E você trouxe para a gente de uma forma bem leve, muito bacana. Então, a gente fica muito agradecida por isso. Daqui alguns dias vai estar disponível no YouTube essa sessão, então outras pessoas vão poder acessar, né, que tiverem interesse. E aí eu fico aqui agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco e acompanhem que tem mais, né? As próximas, a gente vai sempre trazendo temáticas assim que interessam aos contadores de história, aos professores, né? Coisas que a gente precisa tá compartilhando, né, do nosso saber, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Gratidão, boa noite a todos. Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem, vamos curtir o nosso friozinho, nossa chuvinha, Lucélia lá, o friozinho dela. 4 graus. Ave Maria, Feliz Dia dos Amigos, contadores. Hoje é dia dos amigos. Feliz dia. E vamos ser amigos da morte, tá? Muitas histórias de amizade. Vamos fazer amizade com a morte, isso mesmo. Vamos ela vai ser nossa amiga ali, ó. Morte, por favor. Isso mesmo. Abraços e beijos. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.